Fala, gurizada do canal Pavão Colorado no YouTube. Hoje eu vim aqui neste vídeo para falar e mostrar para vocês este abril do Inter, o mês de abril, onde o Inter tem jogos difíceis, jogos decisivos pela Copa Libertadores e pelo Brasileirão. Tem clássico este mês, então vamos falar um pouco sobre este mês de abril do Inter. Calendário complicado, onde o Inter tem jogo final de semana e dia de semana, final de semana e dia de semana. Então o calendário não para agora até a pausa dos times brasileiros, alguns pro Super Mundial de Clubes no meio do ano. Então vem comigo e vamos lá ver esta sequência do Inter, que iniciou no mês de abril contra o Bahia na primeira rodada da Libertadores, no 1-1, e segue agora após este empate fora de casa contra o Fortaleza, com muita polêmica, aliás, no Campeonato Brasileiro, jogo onde o Inter poderia ter saído até com uma vitória por causa de um pênalti não assinalado pelo árbitro Flávio Rodrigues da Silva. Mas enfim, vamos tocar o barco, vamos falar um pouco sobre este abril, que é difícil, e começa essa sequência pelo menos contra o Palmeiras no Beira-Rio. Jogo quarta-feira tradicional do futebol brasileiro, 7h30 da noite. Jogo difícil contra um adversário que a gente conhece muito bem, que é esse Palmeiras do Abel Ferreira. Um time que vem de vitória nesta rodada pelo menos, onde o Inter enfrentou o Fortaleza. Eles enfrentaram o Corinthians no derby lá de São Paulo, venceram por 2-0. Então é um confronto difícil. A gente até no retrospecto, eu não cheguei a ver muito ali, mas a gente tem um retrospecto favorável contra os times do Abel Ferreira, inclusive ganhando lá no Allianz Parque. Então podemos sim vencer esta partida, lembrando que deve ser, aliás, time completinho, com Alan Patrick, Bruno Henrique, que foram poupados neste final de semana contra o Fortaleza, vão voltar para jogar esta partida contra o Palmeiras. Só não sei ainda sobre o Johan Carboneiro, ele que saiu sentindo, foi substituído durante a partida contra o Fortaleza. Até o momento da gravação deste vídeo, não veio informações do DM do Inter sobre a atual situação do atacante colorado. Ele não sabemos a gravidade da lesão, se ele vai ficar muito tempo, se ele vai ficar pouco tempo. Então o Carboneiro, pelo menos até o momento deste vídeo, é uma incógnita. O Inter enfrenta o Palmeiras, confronto onde o Inter tem totais condições de vencer, e o Beira-Rio deve estar cheio. Jogo importante, o Inter precisa do apoio do torcedor, então vamos para cima, que quarta-feira é guerra. E aí chega no sábado o Grenal, um confronto às 9 horas da noite pelo Brasileirão. Grenal, dia 19 de abril, confronto contra um adversário que vem mal. As vitórias enganam, porque pelo menos aqui no Rio Grande do Sul todo mundo está vendo a situação do futebol do Grêmio atualmente. O técnico deles não achou, não conseguiu implementar nada ainda. Aliás, a gente viu o último confronto contra o Flamengo. Quem viu sabe que o Grêmio é uma ilha, principalmente no seu meio campo. Então é um jogo que dá sim para manter a invencibilidade em Grenais e continuar machucando o Grêmio em Grenais neste próximo final de semana, jogo lá na Arena OAS. Pulando de página, dia 22 de abril, confronto importantíssimo que o Inter precisa vencer contra o Nacional do Uruguai. Este jogo é importante porque o Inter contra o Nacional enfrenta o pior time deste grupo. O Nacional perdeu as duas partidas que disputou, tanto contra o Atlético Nacional quanto contra o Bahia, e o Bahia está empatado com o Inter na liderança, ambos com 4 pontos. O Bahia enfrenta o Atlético Nacional e o Inter enfrenta o Nacional na próxima rodada da Libertadores. Dia 22 de abril o Inter joga
no Beira-Rio. Promessa de casa cheia novamente para esse jogo, e jogo para vencer e vencer bem, porque o Nacional é um time muito vencível neste grupo e o Inter precisa desta vitória no grupo até para liderar e encaminhar a sua vaga na próxima fase da Libertadores. Voltando para o Campeonato Brasileiro, nós temos o Juventude. Juventude que atualmente é o terceiro colocado neste Campeonato Brasileiro. Claro que está muito no início. São disputadas apenas 3 rodadas até o momento deste campeonato. Então, tem muita água para rolar e o Juventude é o terceiro colocado. Vem bem até o Juventude do Fábio Matias até o momento. Mas, novamente, é o Juventude. O Inter já enfrentou em outras oportunidades o Juventude, principalmente ano passado. Ano passado ganhou e perdeu. Com o Roger no comando ganhou e ganhou bem no Alfredo Jaconi. Então este jogo no Beira-Rio, dia 26 de abril, é para vencer, tem que vencer, até porque o Inter precisa somar pontos em casa. É importante continuar a fazer o que o Inter vem fazendo, que é empatar em casa e vencer fora. Quer dizer, invertir tudo aqui. É empatar fora e vencer em casa. Porque se o Inter continuar nesta campanha, desse jeito, claro, que mais pra frente a gente nunca tá livre de percalços no meio do caminho. Por isso é importante, de vez em quando, neste Campeonato Brasileiro, beliscar uma vitória fora, contra um Mirassol, contra um Sport, contra um time mais fraco. Então, é importante, de vez em quando, vencer fora de casa, para quando precisar desses pontos, quando perder fora de casa contra um Atlético Mineiro, um Palmeiras, um Botafogo, a gente já tem esses pontos sobrando. Mas se o Inter continuar deste jeito, empatando fora e vencendo em casa, o Inter é campeão brasileiro. Claro, tá no início. Então, a gente precisa pelo menos fazer uma gordura agora para no final do campeonato não sofrer percalços. Finalizando daí o mês de abril, temos o Maracanã pela Copa do Brasil. Terceira fase, pré-oitavas contra o Maracanã. Aí nós já sabemos, Maracanã é bem inferior ao Inter. Claro, não dá para tratar como galinha morta, principalmente estes confrontos contra times bem inferiores ao que o Inter costuma enfrentar, porque nós já sabemos o histórico que o Inter tem. Mas no atual momento eu acho que o Inter pode vencer, aliás, e vence muito bem. Inclusive tem que fazer saldo para na volta, quem sabe, poupar titulares para o restante da temporada. Se você gostou desta minha análise, deixe seu like, comenta aqui no vídeo. Estamos engatinhando aqui no YouTube, por isso eu peço o seu apoio, peço que compartilhe o meu canal se você gostou, se você acha interessante, e se inscreva nele e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima.